O que há de verdade na história de que os donos do PSG já conversaram com o São Paulo sobre a possibilidade de uma parceria para o departamento de futebol? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala sobre o lateral direito do Manchester City especulado no Corinthians. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras. No Verdão, um atleta melhor do que o Endrick. Bora falar ainda sobre a SAF do Galo, sobre as últimas do mercado, momento espetacular do Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótima sexta-feira a todos e sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, estou colocando na tela os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro na Série A, vou dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Atlético Paranaense e Grêmio em Curitiba para mim dar Furacão, Fortaleza e Vasco vai dar Fortaleza, Cuiabá e Curitiba vou de Cuiabá, Flamengo e Cruzeiro, vou de Flamengo sem muita convicção. Para completar São Paulo e Goiás, vou de Tricolor. Para participar no 1xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, mais especificamente Marinho, que ficou de fora dos últimos jogos do Fla. Ele passou por exames que apontaram um edema na coxa esquerda. De qualquer forma, o Marinho, muito interessado em voltar o mais rápido possível, treinou até na folga dos demais. Nessa quinta-feira ele esteve no CT rubro-negro, participou de uma atividade específica para a parte de fisioterapia e ainda não se sabe ao certo se ele vai ter condição de enfrentar o Cruzeiro no fim de semana. Quero te atualizar também sobre o Curitiba, que quer a contratação do zagueiro Lisandro Lopes, 33 anos de idade, ele pertence ao Tijuana. Atleta que já defendeu a seleção argentina e passou também por Benfica, Inter de Milão e Gênova. Seu contrato no México se encerra em dezembro. Fechando o giro de notícias, preciso te falar que o Atlético Mineiro e o Vasco têm dívidas com o empresário do volante Jair. Atleta que defendia o Galo, se mudou para o Vasco e nem os dirigentes do Atlético, muito menos os dirigentes do Vasco, cumpriram com aquilo que havia sido combinado. O representante do Jair está ameaçando ir à justiça contra o Galo para cobrar R$1.300.000. Bora falar sobre o excelente momento do Botafogo de Luiz Castro nessa quinta-feira. Vitória fora de casa por 3-2 contra o César Valerro. É bem verdade que houve um susto. Depois de abrir 3-0, o Luiz Castro fez mudanças no time para a etapa final. O Botafogo tomou 2 gols e sofreu para escapar de um empate que seria bastante ruim. De qualquer forma, com mais 3 pontos, o Botafogo assumiu a liderança do grupo. Nesse momento, o Botafogo tem 8 pontos no grupo A, ao lado da LDU. Mas há uma vantagem no Botafogo nos gols marcados. Eles estão empatados em ponto, empatados no saldo de gol, só que o Botafogo tem 9 gols pró contra 7 gols pró da equipe equatoriana. Botafogo e LDU ainda se enfrentam no Equador, na altitude de Quito, e o Fogão vai precisar pelo menos empatar para se manter na primeira colocação. Você sabe que os líderes do grupo na Sul-Americana vão direto para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados vão fazer uma repescagem contra os terceiros colocados que vêm da Libertadores. Para completar sobre o bom momento do Botafogo, o time também é líder no Campeonato Brasileiro, são 18 pontos contra 15 do Palmeiras e 13 do Fluminense. Luiz Castro, que desde o fim do estadual acumula 16 jogos com 11 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas para o Goiás no Brasileiro e para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Bora falar sobre esse palmeirense que é melhor do que Endrick, pelo menos é o que garante o empresário André Cury. Cara que trabalhou por mais de 10 anos como observador em toda a América do Sul do Barcelona. Mais recentemente esse contrato com o Barça foi quebrado e o André está trabalhando como empresário, tendo vários atletas, entre eles Estevão William, também conhecido como Messinho, o menino que veste a camisa 10 do Sub-20 do Palmeiras, embora tenha apenas 16 anos de idade. Ele completou os 16 anos no mês de abril, quando assinou o primeiro contrato profissional, vínculo de 3 temporadas, com multa rescisória de 60 milhões de euros.
Atleta que já foi pretendido pelo PSG, o time francês se ofereceu a pagar 40 milhões de euros, mas o Palmeiras disse não. Para te explicar como é que surgiu a comparação entre o Endrick e o Messinho, que chegaram a jogar juntos nas categorias de base e têm uma boa relação. O André Cury participou de um programa, o Bola da Vez, na ESPN, que vai ao ar nesse sábado. É um programa de entrevistas e perguntaram ao André Cury se o Messinho é melhor do que o Endrick e a resposta foi a seguinte: tecnicamente sim, o Endrick já é uma realidade, mas o Estevão é diferenciado. O Endrick é um goleador, mas o Estevão é um camisa 10. Ele tem uma parte técnica diferenciada, fecha aspas. Para não ficar refém da palavra do empresário, que obviamente vai puxar a sardinha para o seu cliente, queria resgatar o que eu tenho escutado com frequência do João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras. O João assegura que nem no Palmeiras, nem na época em que comandava a base do Vitória, ele nunca viu um atleta com tanta qualidade quanto o Estevão William. Ele aposta que o Messinho, como também é conhecido o menino, vai se tornar candidato e um dos melhores do mundo num futuro não tão distante. Bora falar sobre o Corinthians e a mais nova especulação envolvendo o timão, a bola da vez, Ian Couto, lateral direito de 20 anos de idade, formado no Curitiba e atleta do Manchester City. O pessoal do GE trouxe a informação de que o Corinthians tenta a contratação do atleta a partir de julho, com empréstimo com opção de compra. O Ian, que desde que trocou o Curitiba pelo Manchester City, ainda não conseguiu jogar no clube inglês. Está na segunda temporada dele pelo Girona, na Espanha, também jogou uma temporada em Portugal pelo Braga. Nessa temporada são 24 jogos, 1 gol e 2 assistências, tem sido titular no Campeonato Espanhol. O Corinthians não é o primeiro clube interessado em repatriá-lo. Recentemente surgiu o boato de que o Jorge Sampaoli estava tentando levá-lo para o Flamengo. Negócio de fato dos mais complicados, porque toda vez que o Manchester City foi procurado por clubes brasileiros, deixou claro que gostaria que o Ian terminasse esse processo de adaptação no futebol europeu. Para piorar, ainda tem um agravante. Recentemente o Grupo City comprou o Bahia, e emprestar o Ian Couto para o Corinthians seria reforçar um rival do Bahia. Acho que essa negociação tem pouquíssima chance de dar certo. Bora tratar agora sobre um tema que envolve Corinthians, Internacional e preparação física. Você vai lembrar que no dia 10 de maio o Corinthians dispensou o preparador físico Flávio de Oliveira, mesmo que havia feito sucesso no timão, mas desde a chegada do Vitor Pereira no ano passado acabou demitido. Ele, para não ficar desempregado, se acertou com o Internacional Colorado, vice-campeão brasileiro do ano passado. Flávio terminou a temporada em alta. Vitor Pereira foi embora do Corinthians e o timão foi buscar o Flávio de Oliveira para essa temporada. O Flávio foi contratado em janeiro desse ano, deixando o Colorado. No dia 10 de maio, pouco depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, por opção do novo comandante, o timão dispensou o Flávio de Oliveira, que agora tem uma proposta para onde? Para voltar ao Internacional. Mas é aqui que vem a pegadinha. O vínculo do Flávio com o Corinthians prevê que ele tenha direito ao salário de R$ 120 mil por mês até dezembro. A única chance dessa grana ser interrompida é se ele voltar a se empregar antes de dezembro. O Internacional apareceu com uma proposta para lhe pagar R$ 50 mil por mês, menos da metade do que ele recebe desempregado, R$ 120 mil no Corinthians. Outra curiosidade, na temporada passada, enquanto preparador físico do Internacional, Flávio de Oliveira ganhava 60 mil. Ou seja, ele está diante de um salário de 120 mil, em que ele não precisa trabalhar, perderia essa grana e voltaria ao Internacional para ganhar 50 mil, menos do que ele ganhava na temporada passada. Estou muito curioso para saber o que você faria se estivesse no lugar do preparador físico que tem convite do Inter e está desempregado. Quero falar agora sobre a situação de Paulinho, volante do Corinthians, que passará por um exame de imagem nessa sexta-feira para diagnosticar a gravidade da lesão. Você vai lembrar que o Paulinho no ano passado sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou parado por 8 meses. Depois de um longo processo de recuperação, enfim conseguiu readquirir a forma física, mas no jogo de quarta-feira, no empate em 0-0 contra o Argentino Júnior, voltou a sentir dores. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Corinthians para entender o que esperar do exame nessa sexta-feira. E a pessoa me disse o seguinte, abre aspas, não dá para cravar nada só com o exame de imagem que vai ser feito nessa sexta-feira. Tem 50% de chances de ser ligamento cruzado. E aí ele pararia por mais 8 meses, fecha aspas, me disse essa fonte corintiana. Ela ainda completou, vamos aguardar a imagem para confirmar o dano, mas clinicamente o joelho se comportou bem.
a imagem será fundamental para ver as outras estruturas. Na torcida para que o Paulinho tenha algo bem mais leve do que se imagina, afinal de contas ninguém merece passar por 2 cirurgias pesadas, como essas com quase 35 anos de idade. Bora te explicar agora um boato que surgiu nas últimas horas e fez muito torcedor do São Paulo se animar. O pessoal do Bola VIP trouxe a notícia de que os donos do PSG, a Qatar Sports Investment, que é um fundo de investimentos dos mais ricos do mundo, ligado ao Qatar, teve conversas recentes com o pessoal do São Paulo. Antes desse boato envolvendo o São Paulo, a gente já havia contado em vídeo aqui no canal que a QSI, a Qatar Sports Investment, conversa com o Santos para tocar o futebol do Peixe. Essa negociação tem sido conduzida pelo pai do Neymar, que se tornou uma espécie de intermediário das coisas ligadas ao Santos. Mas voltando ao São Paulo, de acordo com o pessoal do Bola VIP, o São Paulo foi o primeiro clube procurado pela QSI e se animou com a possibilidade de fazer uma parceria. Entrei em contato com 2 dirigentes do São Paulo e essas pessoas asseguraram que não existe qualquer possibilidade de acordo com o fundo de investimentos do Qatar. Primeiro porque o São Paulo não consegue internamente aprovar a transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. Os conselheiros, que têm poder bastante grande, são radicalmente contrários em sua maioria à transformação do São Paulo no SAF. O motivo? Não querem perder a oportunidade de continuar mandando no tricolor se o São Paulo se transforma numa SAF. Esses conselheiros passam a ser figuras ilustrativas. Então, se você é São Paulino e se animou com a possibilidade da Qatar Sports Investment colocar dinheiro no São Paulo para, por exemplo, reformar o estádio, contratar jogadores importantes e devolver o São Paulo à primeira prateleira do futebol brasileiro, saiba que essa chance praticamente não existe. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre a SAF atleticana. O que está faltando? Por que de tanta demora? Contei para vocês recentemente que a diligência, aquela investigação feita pelo Peter Grieve em relação às contas do Atlético, foi finalizada. O investidor americano que está disposto a comprar 51% das ações já se convenceu de que está tudo certo, ele sabe dos problemas do Atlético, inclusive já entende como combatê-los. O Atlético também concordou em vender 51% das suas ações em troca do investimento de 1,4 bilhão de reais. Esse valor inclui o repasse para a SAF da Arena MRV e também da Cidade do Galo, Centro de Treinamento Atleticano. O negócio só não foi concretizado e não houve a convocação dos membros do Conselho Deliberativo e dos sócios para aprovação da SAF, porque o Atlético ainda aguarda por garantias bancárias que precisam ser apresentadas pelo Peter Grieve. A ideia é só fazer o negócio se o investidor americano conseguir provar que tem essa grana para aportar 1 bilhão e 400 milhões de reais. O prazo dado pelo Atlético ao Peter Grieve já se encerrou. De qualquer forma, para não perder negócio, os 4 R's, os investidores do Atlético, estão dispostos a aguardar pela confirmação do Peter Grieve e de seus parceiros comerciais no exterior. Nicola, e se ele não apresentar as garantias bancárias? Nesse cenário, a SAF do Galo correria risco e o Atlético precisaria voltar a estaca zero. Para evitar isso, que seria um desastre, já existem alguns movimentos de pessoas atleticanas em busca de alternativas ao acordo com o Peter Grieve, uma espécie de plano B. Uma das alternativas seria reunir atleticanos de posse com bastante dinheiro para que esses caras se juntassem e adquirissem a SAF do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!